Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Nesta oportunidade nós vamos trabalhar sobre de onde procederá o anticristo. Nesta homilia que nós vamos fazer com base em Apocalipse 13, nós vamos trabalhar a identidade e a nacionalidade do anticristo. Sabemos que existem muitas especulações sobre quem será o anticristo. Não são poucas as pessoas que pensam que o anticristo se levantará do Brasil. Outros já especularam que o anticristo se levantará dos Estados Unidos. Outros dizem que o anticristo se levantará da Rússia. Outros dizem que o anticristo se levantará do Irã, do Iraque. E assim são muitas as especulações a respeito da nacionalidade do anticristo. E este vídeo eu estou fazendo para tentar esclarecer este assunto, que eu devo reconhecer que de uma certa forma não é tão fácil realmente se afirmar de onde virá o anticristo. Por um certo lado, não é fácil, mas eu vou explicar para vocês por que existe esse mar de controvérsias sobre quem é o anticristo e de onde surgirá o anticristo. Você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Nathaniel e eu te convido a nós mergulharmos juntos na Bíblia Sagrada para descobrirmos de onde virá o anticristo, ok? Primeiro vamos dizer uma coisa. A palavra anticristo, no grego, lemos anticristos, quer dizer contra Cristo, ok? Então, o anticristo, ele será uma pessoa totalmente adversa a Cristo. É bem verdade que a palavra anticristos, ela é entendida por muitos como falso Cristo. É bem verdade. Até porque Jesus disse: haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso é verdade. Mas nós queremos aqui já dizer para você que o termo grego para falso Cristo é pseudocristos e não anticristos. Então, quando o livro do Apocalipse apresenta a besta, ela apresenta a primeira besta. Veja bem, eu estou falando da primeira besta a sair do mar. Apresenta a primeira besta não como um pseudocristos ou um falso Cristo, mas sim como o anticristo, ou seja, aquele que é contra Cristo. Então, de já você já fica entendendo essa definição do termo anticristos, ou seja, contra Cristo. O anticristo será alguém contra Cristo, ok? É assim que o livro do Apocalipse apresenta o homem do pecado, o filho da perdição. É assim que o livro do Apocalipse nos apresenta o anticristo como um homem que é totalmente averso, contrário, oposto a Cristo. Ok, amados? Vamos ler Apocalipse capítulo 13 e versículo... Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que diz: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Somente aqui. Aqui nós temos a figura do anticristo.
Eu quero já adiantar para você que na figura da besta de 7 cabeças e 10 chifres, nós temos um duplo significado, para ficar melhor para se compreender. A besta saída do mar é um poder, é um império, é o Império Romano. Guarde bem, a besta saída do mar é o Império Romano, que na época em que o livro do Apocalipse foi escrito era o poder que dominava. Mas a ênfase do autor sagrado sobre a identidade da besta vai recair sobre um indivíduo, que é o anticristo. A besta que emerge do mar é o Império Romano, mas é também o seu líder maior, o anticristo, o César. Ok? Então a ênfase do livro do Apocalipse ela vai focar, o livro do Apocalipse vai focar a besta como sendo o anticristo. E por que é visto a besta a sair do mar? Ora, o mar aqui representa as nações, povos, o mundo gentílico. Então, o que o autor está dizendo para nós é que a besta, o anticristo, será um gentil. Ok? A primeira besta, a besta que sobe do mar, ela será um gentil. No caso da primeira besta, é totalmente errôneo se afirmar que a primeira besta será um judeu. Não. No caso da segunda besta, que é vista subir da terra, e por terra nós entendemos uma simbologia apontando para a terra da Palestina, aí tudo bem. A segunda besta que sobe da terra, ela pode ser identificada e deve ser identificada com um judeu apóstata, com um anticristo vindo do judaísmo. O que nós temos aqui no livro do Apocalipse são duas tradições. Uma tradição que coloca o anticristo vindo do judaísmo na segunda besta e uma outra tradição que coloca o anticristo vindo do mundo gentílico, que é a primeira besta. Essa é a ideia do autor do livro do Apocalipse. Tá bom? Guarde bem isso em mente. A primeira besta será um gentil e subirá das nações. A segunda besta será um judeu e subirá da nação de Israel. Essa é a ideia por detrás de todo esse simbolismo, de toda essa figura de linguagem. Aqui eu quero aproveitar e já contrariar certas ideias sobre a identidade do anticristo. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela diz que a primeira besta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, é o papado. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela associa a besta saída do mar com a Igreja Católica Romana, com ênfase no papado, em todos os papas. Essa ideia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não nasceu com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A senhora Ellen Goldwhite, fundadora da seita, ela, por sua vez, tomou de empréstimo essa ideia dos reformadores. E, a bem da verdade se diga, que antes da Reforma Protestante já havia a ideia de que a besta é o Papa. Então essa ideia ela foi muito divulgada ali na Reforma Protestante e a Igreja Adventista ela assumiu essa ideia para o seu corpo doutrinário. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela defende que a besta saída do mar é a Igreja Católica com ênfase no papado. E quem seria a segunda besta para a Igreja Adventista? É a nação dos Estados Unidos. Os livros de Ellen White ensinam isso. Eu tenho um livro comentado por Uriah Smith. Ele
ensina essa ideia. Os adventistas, eles ensinam essa ideia de que a segunda besta é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Porém, essa ideia ela é estranha ao livro do Apocalipse. Essa ideia proposta pela Igreja Adventista, defendida pela Igreja Adventista, ela é estranha. É identificar a primeira besta com o papado e a segunda com os Estados Unidos não tem fundamento nenhum na Bíblia Sagrada. Eu não vou fazer aqui maiores considerações para refutar essa ideia, porque o vídeo se tornará longo e não é essa a minha intenção. Em outro vídeo eu farei uma consideração mais exaustiva para combater essa ideia, mas eu posso lhes dizer que quando o livro do Apocalipse foi escrito, ele não foi escrito pensando que a besta é o papado, até porque ainda não existia o papado na época. Também ainda não existia os Estados Unidos da América. Não existia. Então o Apocalipse não foi escrito pensando nesses dois poderes, no papado e nos Estados Unidos. Isso é uma desonestidade histórica, é uma desonestidade intelectual, ok? Nós não podemos aceitar essa ideia. Uma outra ideia diz que o anticristo, a besta surgida do mar, surgirá da terra, vamos dizer, da Síria. Essa ideia, até certo ponto, ela tem uma razão. Porque, de fato, lá no livro de Daniel, o chifre pequeno, ele, de fato, é um rei sírio. Historicamente falando, o chifre pequeno lá de Daniel, capítulo 8, ele, historicamente falando, ele é o rei Antíoco IV Epífanes, que reinou entre os anos 175 a 163 a.C. Então, o livro de Daniel, ele foca as guerras de Antíoco contra os judeus. Então, do ponto de vista histórico, o que nós conhecemos como besta, anticristo no livro de Daniel, não é outro senão Antíoco IV Epífanes, que de fato era um rei sírio. Ok? Ele de fato subiu da Síria. Então, até certo ponto, essa interpretação, olhando para o ponto de vista histórico, ela tem uma razão de ser. Mas se você quer identificar o anticristo surgindo da Síria com o livro do Apocalipse, você vai errar totalmente. E vai errar no livro de Daniel, por quê? Porque aquele que nós chamamos anticristo no livro de Daniel, ali é Antíoco IV Epífanes. Aquele que nós identificamos no livro de Daniel como anticristo, na verdade é historicamente Antíoco IV Epífanes, queridos. Ok? Ainda nós queremos dizer para você que nos primórdios do cristianismo, o anticristo, ou a besta saída do mar, com ênfase no seu líder, ela foi identificada com Nero Redivivus, porque esperava-se que Nero haveria de reaparecer dentre os mortos, ou outros acreditavam que Nero não teria morrido de fato, mas teria fugido para as terras da Pártia, para onde os partas, e que voltaria em breve para retomar o império, para retomar Roma e reinar sobre o mundo e oprimir a igreja. Essa era uma crença divulgada. Então os primitivos cristãos esperavam para breve o retorno de Nero como sendo o anticristo. Todas essas ideias, elas são conhecidas na história. Ok, queridos? Mas e você pergunta, professor, mas hoje, de onde nós devemos esperar que o anticristo surja? Pois bem, se você quer defender biblicamente a nacionalidade do anticristo com base no livro do Apocalipse, se você quer ser um intérprete sério das Escrituras, estou falando para você que crê que o livro do Apocalipse ainda vai se cumprir. Veja bem, eu estou falando para pessoas que creem que o livro do Apocalipse vai se cumprir ainda. Se você está entre aqueles que creem que o livro do Apocalipse vai se cumprir,
se você acredita que o livro do Apocalipse é uma profecia genuína e que ainda vai se cumprir, e se você é um estudioso sério das Escrituras, e se você quer descobrir a nacionalidade do anticristo com base no que está escrito no livro do Apocalipse, então aqui eu quero lhe dizer que você deve assegurar que o anticristo será um romano. Porque esta besta saída do mar aqui é o Império Romano. A mulher que monta a besta, eu já disse em um vídeo passado sobre Babilônia, quem é Babilônia do Apocalipse, aquela mulher que chama-se Babilônia Grande, que é conhecida como também a prostituta, aquela mulher que monta a besta, aquela mulher é Roma. Nos dias do autor sagrado era Roma. Então é só a gente ir conectando. Aquela mulher que está montada sobre a besta é Roma. A besta é o Império Romano. E por que ela está montada sobre a besta? Porque ela é a capital do Império e ela é também a capital do Anticristo, que é representado também, o Anticristo também é representado, ou melhor, a besta que sobe do mar, representa não somente o Império, mas também o Imperador, que é o Anticristo. Ok? Então nós estamos num cenário romano, num cenário latino. Então se você quer descobrir de onde virá o anticristo que sai do mar, você tem que assegurar que ele será um romano. Se você crê que o livro do Apocalipse é uma escritura genuína, se você crê que o livro do Apocalipse é uma revelação, se você crê realmente que o livro do Apocalipse é a palavra de Deus, e se você crê que vai se cumprir, pois aqui eu quero lhe dizer, pois também creia que o anticristo saído do mar, ou a besta saída do mar, é o anticristo e será um romano. Porque a besta que sobe do mar é o Império Romano, a mulher que a monta é a cidade de Roma, capital do Império Romano. E o anticristo, ele será do grupo dos 7, conforme diz João, e será o 8º rei, e procederá dos 7. Então o anticristo é visto claramente como pertencendo à besta, como uma das 7 cabeças. E as 7 cabeças da mulher são 7 reis de Roma, são 7 Césares. Logo, quando o autor diz que o anticristo é um deles, vou ler aqui para você, Apocalipse 17, 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. Esta besta aqui já não é mais o Império Romano, essa besta aqui que o autor dá ênfase agora é o anticristo, é o imperador de Roma. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, ou seja, que quando ele escreveu, já tinha existido, no momento que ele escreveu, não existia. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, a besta que já tinha existido não existia, mas aparecerá, ou seja, o autor esperava o aparecimento do anticristo e para breve. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, esses 7 montes, geograficamente, são as 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma está edificada, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ora, os 7 reis aqui são 7 Césares. Aqui é uma referência histórica a 7 Césares, aos 7 reis de Roma, dos quais caíram 5. Quando o autor sagrado escrevia esse livro, dos 7, 5 já tinham caído. Um existe, ou seja, o que ele estava dizendo é que o 6º estava de pé. Dos 7, o 6º estava de pé. E o outro ainda não chegou. E quando chegar também durará pouco. Ou seja, o 7º César ainda não havia chegado, mas deveria chegar. Aí aquele prossegue. E a besta que era e não é, também é ela, o 8º rei. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Então você vê que o autor sagrado ele identifica o 8º rei como sendo do grupo dos 7. Ou seja, ele será um romano, ele será um César. Então, na igreja primitiva,
Esperava-se que o oitavo rei, que seria do grupo dos 7, fosse Nero Redivivus. E, como eu disse para você, se você quer interpretar corretamente a Bíblia Sagrada, em especial o livro do Apocalipse, então você deve ensinar que o anticristo virá de Roma. O anticristo saído do mar. Já o anticristo saído da terra será um judeu apóstata, ok, queridos? Então esta é a minha contribuição para o seu conhecimento. E se você gostou, dê um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e divulgue o nosso trabalho. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.